Boa noite e bem-vindos a mais um programa, o Norte à Sexta, o programa que antecede o seu fim de semana. Desta vez temos, tal como prometido a semana passada, como convidado temos connosco Nuno Fonseca, o presidente recém-eleito, pode-se dizer com 4 meses de mandato, o presidente da Junta de Freguesia de Rio Tinto. Boa noite, Nuno. Boa noite. Muito obrigada por ter vindo aqui e por dedicar um pouco deste seu tempo, que acredito que já roubou o suficiente à família, e dedicar-nos esta meia hora a nós. Obrigado. Para começarmos esta nossa conversa, eu pediria que dissesse quem é o Nuno Fonseca. O Nuno Fonseca é, se podemos ainda assim dizer, é um jovem de 37 anos, natural, nascido e criado em Rio Tinto. Fui como muitos jovens da minha idade, fui nascer apenas à maternidade de Gil Diniz e voltei logo para Rio Tinto. Sou aqui da zona da Campainha, zona da Estação, aqui até bem próximo dos vossos estudos, e estou aqui desde sempre, e portanto é um jovem que está com vontade e com desejo de participar na vida da terra, da sua terra. Pegando na sua palavra, que eu acho que é importante, jovem, é muito jovem, para presidente na Provais de uma junta de freguesia como o Rio Tinto, uma das maiores do país, e olhando esta contingência que nós vemos de desemprego nacional, sem saída para os jovens, vê na política uma saída profissional? Não, de forma alguma. Aliás, a política tem uma carga que paralela connosco, que não é de forma alguma um emprego, nem pode ser visto como um emprego. Aliás, não é acessível, nós não nos candidatamos à política para ter um emprego. Dessa forma não conseguiríamos lá chegar, e no meu caso pessoal também não, porque tinha emprego, era também funcionário do Instituto Nacional de Emergência Médica, dos quadros, portanto estou em comissão especial de serviço para função de cargos públicos, e portanto o objetivo aqui não foi de forma alguma a procura de emprego, e julgo que quem vier para a política, ainda para mais para uma função como Presidente de Junta tão próximo das pessoas, onde diariamente as pessoas nos confrontam e nos questionam e nos pedem o seu apoio, não estar aqui com um sentimento de missão ou de serviço não teria nenhum sucesso. Nuno, como é que foi a sua entrada na política? Eu sempre gostei de política, no sentido amplo da palavra. Aliás, eu fiz parte da JS desde os 16 anos. Aos 18 passei para o Partido Socialista, mas com 16 anos, mesmo na entrada da JS, fiz uma militância até aos 28, 29 anos. Fui presidente da JS Gondomar, fui coordenador da JS de Rio Tinto, fui dirigente distrital, fui vice-presidente da Federação Distrital do Porto da JS, fui dirigente nacional, fui mandatário de vários secretários-gerais da JS. E depois fiz a minha passagem para o Partido Socialista, quando cheguei à idade de não poder estar mais na JS. A partir daí, normal. Fui quando o antigo Presidente ganhou a Junta, o PS assumiu as funções na Junta do Rio Tinto, eu fui Presidente da Assembleia de Freguesia. No mandato a seguir, o antigo Presidente convidou-me para ir para o Executivo e assumir a função da Tesouraria, e depois foi uma passagem dentro do partido, que me escolheram como candidato do PS à Junta de Freguesia, e agora cá estou, depois das eleições, como Presidente de Junta. Como Presidente de Junta. Oh, Nuno, o que é passar de uma figura mais ou menos anónima, com imensa responsabilidade, que é a tesouraria, como a Leonora referiu, mas mais ou menos anónima, para um lugar cimeiro, encabeçar uma Junta de Freguesia? É muito diferente. Aliás, quando se é Presidente da Assembleia de Freguesia, como eu fui no primeiro mandato, é-se um bocadinho mais exposto. Como tesoureiro da Junta, tem-se um trabalho muito mais de gabinete. Está-se muito mais empenhado nos dossiês do que na vida pública da Junta. Tive que me adaptar. Aliás, o ano passado, 2013, foi quase um ano de campanha, porque a escolha dos candidatos do Partido Socialista foram muito cedo. Eu fui escolhido candidato à Junta pelas secções do Partido Socialista de Rio Tinto no dia 14 de janeiro. Portanto, tive aqui quase 9 meses e meio de campanha, e foi uma aprendizagem. Foi sair um bocadinho e estar habituado a sair do anonimato e passar para a primeira fila, foi uma aprendizagem que também tive que fazer. Sente principalmente dos seus colegas de trabalho, que eram seus colegas de trabalho, agora passam um pouco a ser seus colaboradores, embora, como é evidente, continue a ser seu colega de trabalho, porque presumo que seja considerado uma equipa, correto? Sim, claro. Houve alguma mudança de tratamento pelo facto de Nuno assumir a presidência da Junta? Não, eu não, de forma alguma. Aliás, dentro do Partido Socialista foi uma
uma passagem natural. Houve uma escolha do candidato. Como sabem, no Partido Socialista existem diretas. Em Rio Tinto não houve diretas. Houve a proposta do candidato na estação, que é uma das secções do partido, e também na secção da Ponte. Fui eleito nas duas, sem candidaturas contrárias. Portanto, para o partido foi uma passagem natural. E julgo que para os próprios colaboradores da Junta e as pessoas que estão próximas da Junta foi uma passagem perfeitamente natural e tudo se mantém igual. Antigamente havia uma diferença, era o tesoureiro da Junta e agora é o Presidente da Junta com outra responsabilidade, mas tudo igual. Deixe-me ver se eu faço uma boa escolha de palavras. Está apaixonado pela função? Completamente apaixonado. Aliás, posso dizer que é de tal forma motivador e de tal forma... eu sinto-me de tal forma embrenhado na função que é difícil a gente desligar. Ser Presidente de Junta é uma função de 7 dias por semana, quase 24 horas por dia. Aliás, eu quase que costumo... Eu acordo de manhã já com o dia projetado, porque é sempre 24 sobre 24 horas. E ainda para mais em Rio Tinto, que é uma mega freguesia. Nuno, fala-se sempre que há eleições autárquicas, hoje em dia já se faz candidaturas de pessoas que nada têm a ver com a terra e vêm a concorrer à terra, correto? Sim. Não é obrigatório o Nuno ser de Rio Tinto para concorrer a Rio Tinto, não é obrigatório ser de Gondomar para concorrer a Gondomar. Acha que faz diferença? Acha que o Nuno olha para a sua terra, não olha só para a Junta como uma obrigação de cumprir, de fazer bem o seu trabalho, mas vai mais para além porque é rio-tintense? Eu não sei se vou mais além porque sou rio-tintense. Aliás, eu não estive na possibilidade de ser candidato a outra freguesia que não a Rio Tinto, portanto eu não posso responder a isso e também não posso criticar quem o seja. Eu, pessoalmente, não me sentia nunca, e tive quase dentro do partido, não nestas eleições, noutras possibilidades de ser candidato noutros sítios, e eu não me senti motivado, nem nunca seria candidato que não fosse a Rio Tinto. Agora, acho que por eu ser de Rio Tinto, se calhar ainda estou mais empenhado, mais motivado, porque estamos a falar das ruas que eu conheço, estamos a falar dos amigos que eu tenho, estamos a falar das pessoas que eu conheço, pode ser pessoalmente ou pode ser de vista, pessoas que diariamente me abordam na rua, e é o que eu conheço, é aqui que eu sempre estive, nunca saí daqui, e portanto acho que é um bocadinho diferente do que estar a fazer uma aprendizagem de uma freguesia, de uma terra, de um grupo de pessoas. Eu conheço perfeitamente bem a freguesia, conheço todos os lugares da freguesia, tenho um carinho especial por muitos deles, como a Triana, por exemplo. Portanto, eu acho que seria diferente se eu não estivesse em Rio Tinto. Agora, não quer dizer que com o passar do tempo as pessoas não ganhassem carinho também pela terra. Com certeza. Fez parte de uma dos mandatos do anterior Presidente, fez parte durante 4 anos do Executivo, da outra parte fez parte, dos outros 4 fez parte da Assembleia da Freguesia, como referiu. Não acha que de alguma forma tem um trabalho bastante facilitado, não pelo que fez o anterior Presidente, mas porque agora a Câmara é da mesma cor política da sua Junta? Facilitado, não diria. Em algumas fases, nós temos que perceber uma coisa que é, além da mudança da Câmara, houve também uma mudança grande nas competências e na organização administrativa das autarquias. Portanto, nós estamos numa fase agora que muito mais do que a Câmara é nós adaptarmos às nossas novas competências. O que eu acho que tem uma vantagem é que nós temos atualmente um Presidente de Câmara que, por ter sido Presidente de Junta, e provavelmente por ter tido uma Câmara que não esteve virada para a freguesia onde ele estava, ele percebe que para se fazer um bom trabalho nós temos que ter um interlocutor local, e o interlocutor local privilegiado são as juntas de freguesia, seja de Rio Tinto, seja de São Cosme, seja de São Pedro da Cova Fã, seja a junta que for. Portanto, isto é facilitador. O Presidente de Câmara percebe e sabe que se estiver contra as freguesias e se não tiver o apoio das freguesias para no terreno implementar as suas políticas, ele também não vai conseguir implementar as suas políticas. Aliás, não se consegue governar, nem implementar ideias, nem implementar projetos
se as pessoas no terreno não os implementarem. E nós podemos ter a veleidade de termos razão e vamos contra tudo e contra todos, como foi a anterior Câmara. Mas felizmente até agora acho que este Presidente de Câmara percebe isso, sentiu isso no passado e se não mudar isso será facilitador. Nós, como sabe, peço desculpa só por dizer isto, não tem a ver com a parte política do partido, porque nós temos 2 presidentes de junta que não são da cor política do Presidente da Câmara, e as medidas implementadas nas juntas PS, nomeadamente a parte da descentralização, os contratos e tudo, foram assinados também com essas juntas. E, portanto, a proximidade que eu tenho com o Presidente da Câmara, também sinto e sei dos outros presidentes de junta de outros partidos. Então terá a ver com o executivo anterior que estaria na Câmara e este novo executivo. Sim, a forma como trabalha, a forma como trata os presidentes, independentemente da sua cor política. É isso que me quer dizer, Flor? Sim, claro. É completamente diferente um presidente de junta pegar no telefone, ligar para o Presidente da Câmara e resolver diretamente um problema, é completamente diferente do que um presidente de junta quase ter que marcar uma audiência com o antigo Presidente da Câmara para um dia que ele fosse à Câmara poder falar com o Presidente de junta. Isto são coisas completamente diferentes. Há disponibilidade deste Presidente de Câmara? Há disponibilidade, há conhecimento e há vontade de descentralizar e desburocratizar. Como sabe, o nosso convidado na semana passada foi exatamente o Dr. Marco Martins, que falou, e pegando nas suas palavras, das competências, que era um assunto que eu ia abordar de qualquer das formas, porque penso que imensas pessoas ainda não perceberam, porque isto foi trazido por este novo governo, não é? E parece que isto foi falado a semana passada, criou um grande imbróglio ainda nas câmaras e com a transição das respectivas verbas para as juntas. O Marco disse-nos aqui que foi dos primeiros que resolveu os problemas a nível nacional, resolveu o problema das transferências para as juntas. Diga uma coisa, o que é que no fundo mudou, ainda para mais porque estava com a tesouraria, o que é que no fundo mudou nas competências das juntas? Quando existe a lei da agregação das freguesias, há também uma lei, a Lei 75, de 2013, que cria novas competências nas freguesias, nas juntas, nas câmaras e também nas CIMs, nas intermunicipais do género das áreas metropolitanas, mas para o país todo. Portanto, há dois conjuntos de transferências. Há transferências de competências que a lei prevê passarem automaticamente para as freguesias, considera-as quase delegadas nas freguesias, e nestas nós temos que fazer um acordo de execução onde a Câmara transfere as verbas, os recursos humanos e os recursos materiais que estavam afetos a essas competências. Porquê? Porque antes há uma lei que proíbe o aumento de despesa. E, portanto, como eu tenho novas competências, para executar essas novas competências, iria precisar de mais dinheiro, de mais recursos humanos e de mais equipamentos. Como não posso fazer aumento de despesa, esses equipamentos têm que vir das câmaras. Essas são as competências que estão consideradas delegadas. Depois há um outro conjunto de competências que são consideradas delegáveis. E nós aí fazemos um contrato interadministrativo entre duas autarquias, que pode ser feito entre uma câmara e uma junta, pode ser feito entre duas juntas e por aí fora. Não, desculpa interromper, para o senhor para perceber. Mas isso, a junta pode não querer essa competência? Ou é obrigada a aceitá-la? Não. A junta pode não querer, no sentido de que a junta pode não ter capacidade para executar aquela competência. Pois nós estamos a falar, por exemplo, para o senhor perceber, estamos a falar, por exemplo, das escolas, correto? Há juntas que têm a escola, as EB1s, sobre a alçada delas, e há outras que é as câmaras que têm. Sim, nós temos aqui, neste caso, temos aqui dois casos diferentes. Nós estamos a falar nas competências delegadas, e essa é uma competência que não é da lei direta. Portanto, é uma competência que a Câmara quis delegar. É um extra. Portanto, o que é que nós não podemos nunca fazer? O serviço, a população nunca pode ficar sem o serviço. Portanto, a Câmara só pode delegar na Junta se a Junta tiver condições de aceitar essa delegação. Porque se a Câmara e a Junta acharem que a Junta não tem capacidade para aceitar essa delegação, a Câmara fica com a competência. Porque as populações não podem ficar sem as competências. Isto é o caso daquelas competências que a lei diz passe-se diretamente para a Junta. Depois existem outras competências que a lei diz passa ou não mediante acordos entre as câmaras e as juntas, onde se enquadra o caso das escolas. E nas escolas a Câmara questionou as juntas de freguesia se estariam disponíveis para fazer e para assumir as pequenas reparações nas escolas
do ensino básico, as EB1s e os jardins de infância. Em Gondomar, todas as juntas disseram que sim e ficaram com essa incumbência de fazer essas pequenas reparações nas escolas EB1s e jardins de infância. E a Câmara assinou um contrato com a junta e faz uma transferência financeira para essas competências. Mas a tão falada lei das competências foi só isso, no fundo, que veio alterar? Trouxe novas competências às juntas, de raiz. Por exemplo? Então, as reparações em passeios, as reparações em via pública... Que era por acordo só. Antigamente era por uma delegação de competências, um contrato de delegação de competências. Poderia não ser delegado de parte da Câmara, não é? Agora faz parte da responsabilidade. Agora faz parte da responsabilidade. Dona, antes de passarmos para umas perguntas que nós tivemos o cuidado de pôr nas redes sociais, aqui aos riotintenses para lhe colocar, eu ia-lhe fazer uma pergunta que acho que é essencial saber do Presidente. O que é para si, primordial mudar em Rio Tinto? Eu acho que Rio Tinto tem uma característica particular. Rio Tinto é uma grande cidade, começamos por aí. É uma cidade urbana, não há diferença nenhuma entre Rio Tinto e uma freguesia do Porto, Campanhã, aqui, Paranhos, é igual. Tem tanto tráfego ou mais do que têm essas freguesias aqui laterais. E, portanto, o Rio Tinto precisa de ter competência e ter capacidade para que as pessoas que dormem em Rio Tinto que consigam também ter algum lazer em Rio Tinto. As pessoas saem de Rio Tinto para ir trabalhar e também saem de Rio Tinto para se divertir. Saem de Rio Tinto para ir passear, saem de Rio Tinto para ir ao parque. E é preciso adaptar uma grande cidade urbana também a que as pessoas tenham outro tipo de atividades fora do seu contexto de trabalho. E Rio Tinto não tem. Rio Tinto, tirando os terrenos onde não estão construídos, a área urbanizável, quase costumo dizer que em todo o sítio onde cabia um prédio, fez-se um prédio. E, de facto, não ficou mais nada. Eu para ilustrar aquilo que o Nuno está a dizer, houve, e se calhar vai achar piada aquilo que eu vou dizer, houve em plena campanha eleitoral um candidato que chegou à minha beira e que disse assim: Rio Tinto tem uma particularidade muito engraçada. Se oferecessem uma estátua para pôr aqui em Rio Tinto, assim, eu dou-te uma estátua, e é uma estátua importante, Rio Tinto não tem um sítio onde, com certeza que se lembra que foi claro. O Nuno que me disse, numa das noites em que nós estivemos, diz isso. A gente fazia isso uma vez, a gente fazia isso como piada, não é? Rio Tinto não tem uma estátua. E depois eu dizia na brincadeira, mas eu não quero a estátua para nada. Mas se eu tivesse a estátua, também não tinha nenhuma praça para pôr a estátua, porque de facto não há. E o que é possível fazer, não para a estátua, vamos esquecer a estátua. Claro. Isto é uma piada. Não é? Claro que sim, mas para dar esse tal área de lazer que o Rio Tintense realmente necessita. Eu acho que neste momento o que nós precisamos é de perceber, todos em conjunto, que o caminho adotado foi um caminho errado. Este caminho da construção desorganizada, sem estar pensada, é um caminho errado. E, portanto, todos nós, e que temos responsabilidades políticas e de gestão autárquica, seja na Câmara, seja na Junta, temos que perceber que isto foi errado. E, portanto, a partir daqui não se pode cometer mais nenhum erro, porque já cometemos erros para várias gerações. Nós agora não podemos mudar os prédios de sítio. E depois precisamos de termos este plano e de adaptá-lo e começar a construir áreas mais pensadas. Às vezes, construir uma estrada num determinado terreno hipoteca muita coisa. Hipoteca, às vezes, a construção de um equipamento. Por exemplo, a construção, por exemplo, de alguns edifícios ao lado da Quinta das Freiras hipotecou para sempre o alargamento da Quinta das Freiras, por exemplo. Se aqueles prédios não estivessem ali em algum sítio, poderíamos alargar a Quinta das Freiras para aqueles terrenos, algum dia, se quisesse. Portanto, eles estão hipotecados porque nasceu ali um prédio, e ao lado daquele prédio depois acabou por nascer outro. Portanto, e são esses erros que nós não temos que nós não podemos cometer mais. E Rio Tinto ainda tem algumas zonas de construção onde se calhar precisamos de transferir equipamentos para essas zonas, porque no centro da cidade está completamente hipotecado, infelizmente. Então podemos admitir que é um dos seus objetivos para este mandato, é tentar criar
uma área de lazer para aqui, para a sua população. Sim. Rio Tinto precisa, se calhar eu costumava dizer como era pouco, não é? Porque Rio Tinto é muito grande. Claro. Agora nós precisamos claramente, temos ali aquela zona, falando aqui do centro da cidade, temos a Quinta das Freiras, que é um equipamento subaproveitado, é um crime aquele equipamento estar nas condições onde está, é um equipamento subaproveitado, é muito pequeno, não tem capacidade de expandir, porque tem de um lado a linha do comboio, mas depois do lado da linha do comboio já se construiu naqueles terrenos. Para a zona da Avenida da Conduta tem uma frente de prédios que também não permite que ela aumente para aquele lado, para o outro lado tem o centro da cidade e não dá. Depois temos ali aquela zona do outro lado da Avenida da Conduta, que é aquela zona da Levada, que vai para o centro de saúde, onde aí poderá-se pensar, mas voltamos ao mesmo, é uma área pequena, é um espaço pequeno, e precisamos, principalmente nessa zona, precisamos de construir um parque urbano com qualidade, um parque urbano que traga alguma dignidade àquela zona, nomeadamente também ao Rio Tinto, no mínimo ali, e depois pensarmos no futuro, que esperemos que não seja muito longínquo, pensar em equipamentos de outra envergadura, noutras zonas da cidade, onde existem ainda muitos terrenos sem construção. Com certeza. Nuno, então, como eu disse, passaríamos para algumas perguntas que os nossos telespectadores fizeram a favor de nos enviar para colocar ao Sr. Presidente, e íamos diretamente para uma das que eu tinha aqui quase como última, pela ordem sequencial, como me chegaram à mão, mas que no fundo toca neste assunto que nós estamos a falar, há um telespectador que nos pergunta se há algum plano para a Quinta das Freiras. Há um plano, aliás, há uma promessa política do Partido Socialista, da Câmara e o Partido Socialista da Junta, de transferir a gestão da Quinta das Freiras para a Junta de Freguesia. Quando a Câmara fala em transferir, obviamente que tem que haver vontade de receber. E da Junta, há vontade de a receber para fazermos alguma coisa na Quinta das Freiras. Não é só para dizermos que temos mais 2 ou 3 hectares de terreno. Portanto, é preciso criar ali, e eu já o disse e vou repeti-lo, mesmo sendo um espaço pequeno, é preciso criar ali um espaço de desporto ao ar livre que esteja disponível para os riotintenses. E é preciso, principalmente, criar um projeto para aquele espaço, um projeto de urbanismo, a nível de espaços verdes, que não há ali umas árvores ali que agora estão a levar algum tratamento por parte do Pelouro do Ambiente da Câmara, porque até agora não tinham levado absolutamente nada. Temos ali um lago que tem água e não tem mais nenhum tipo de tratamento, e precisamos de dotar a Quinta das Freiras de equipamentos de desporto que existem por esse país fora, e nós em Rio Tinto não temos. Eu acho que isso será a iniciativa mais imediata, que é dotar a Quinta das Freiras de condições de que as pessoas possam ir à Quinta das Freiras, seja crianças, seja adultos, praticar o seu desporto e ter ali um espaço dentro da cidade, ali algum pulmão verde com alguma qualidade. Nós, por exemplo, o ano passado fizemos uma feira medieval na Quinta das Freiras, em que alguma das zonas da Quinta nós tínhamos algum receio de expandir a feira medieval para lá, porque as árvores não nos davam nenhum tipo de garantia de segurança, porque da parte da Câmara não havia nem sequer o cuidado de fazer um acompanhamento de segurança daquelas árvores. Por exemplo, falando de uma coisa que eu acho interessante e importante, todos sabemos, pelo menos as pessoas aqui a Rio, que essa feira medieval foi um sucesso o ano passado, correto? Ok, a todos os níveis. Fazendo daquilo um parque mais virado para o desporto, não se perde um espaço importantíssimo para realizar eventos dessa natureza? Por isso é que é preciso fazer as coisas pensadas com o projeto. Aliás, hoje a última reunião do dia que eu tive foi uma reunião para projetar a Feira Medieval 2014. E uma das condições que nós, junta, tínhamos implementado, porque, como sabem, a Feira Medieval foi organizada em conjunto com a IARGO, e estivemos agora numa reunião ao final da tarde, a Junta e a direção da IARGO, para projetar a Feira Medieval 2014, e o projeto é nós projetarmos cada vez mais uma feira medieval mais grandiosa e com mais próxima daquilo que Rio Tinto precisa e que Rio Tinto merece.
Portanto, projetar a 2014, criar raízes para 2015, na 2015 criar raízes para 2016, para que ela seja cada vez maior. E daqui por uns anos nós tínhamos uma feira medieval digna, que ombreie com as melhores feiras medievais do país. Por isso é que nós temos que ponderar toda esta decisão, e as decisões têm que ser muito bem tomadas. Ou seja, a zona onde for implementado determinados equipamentos não pode colidir com espaços onde se possam colocar outras áreas e outros da feira medieval, por exemplo, ou de outras iniciativas que estão pensadas também para lá. Claro. Nuno, a próxima pergunta do nosso telespectador eu até acho engraçada. Nota-se que é um telespectador jovem, mas que com alguma memória, não sei se o Nuno se recorda, que penso há 2 anos, 3 se calhar, foram pôr na casa do Dr. Marco Martins, na caixa de correio, introduziram uma tábua partida de skate, como reivindicação de pedir um parque de skates. Na altura, Presidente da Junta, nas redes sociais, respondeu que seria de agrado dele, mas que a construção de um parque de skates não estava dependente dele, estava dependente da Câmara. E ele pergunta agora se o Presidente da Junta vai, de alguma forma, tentar com que o Presidente da Câmara cumpra aquilo que disse que na altura não estava sob a alçada dele. Sim. Eu acho que um parque de desportos radicais, de skates e outro tipo de equipamentos desse género se enquadra perfeitamente em Rio Tinto. E poderia perfeitamente ser construído, por exemplo, numa das áreas do antigo mercado de Rio Tinto, por exemplo. Dependendo do espaço, nós temos nas laterais do metro ainda, temos alguns terrenos onde poderão ser implementados esses equipamentos. Portanto, eu acho e espero sinceramente, isso não coloquei isso como compromisso eleitoral, mas espero ver um espaço desse em Rio Tinto em muito breve tempo. Espero estar respondido. Temos também uma pessoa ligada à educação, um professor ou professora, não se identifica como tal, só diz que leciona cá em Rio Tinto, e que, aproveitando esta época de Carnaval, que mais uma vez, vítima da intempérie, foi decidido não se realizar. Ele pergunta porquê é que não se investe no Dia Mundial da Criança em detrimento da festa de Carnaval, onde normalmente o tempo até deixa ficar mal. Ora bem, eu não sei quem é que fez essa pergunta, mas quem fez essa pergunta anda claramente distraído, porque eu, como tesoureiro da junta anterior, posso dizê-lo que no ano anterior investiu-se mais na iniciativa do Dia Mundial da Criança do que se investiu na festa de Carnaval. A festa de Carnaval tem um problema. E antes eu preciso aqui de fazermos aqui também alguma ressalva para que os nossos telespectadores percebam isto. O que se faz em Rio Tinto não é nada parecido com o que se faz à volta de Rio Tinto. Portanto, em Rio Tinto, este ano, tomou-se a decisão, maioritariamente, eu quando digo maioritariamente estou a falar das entidades que estavam a organizar o cortejo de Carnaval, a Junta e as diretores das escolas, tomou-se a decisão maioritária de não sair o cortejo, porque havia um risco iminente de chuva e estava demasiado frio para as crianças. Nós estamos a falar de um cortejo de crianças dos jardins de infância e das escolas EBIL. Estamos a falar de crianças de 2, 3 anos. O que a Junta de Rio Tinto faz não é pegar nas crianças e fazer um cortejo de Carnaval com 500, 600 crianças e dar a volta ao quarteirão e tornar a meter as crianças dentro da escola ou dentro de um pavilhão. A Junta de Rio Tinto tem uma iniciativa que este ano iríamos bater recordes. Estamos a falar de uma iniciativa de 2.400 crianças, 300 acompanhantes, estamos a falar de 50 funcionários da Junta a trabalhar para aquilo, estamos a falar de voluntários, estamos a falar de mais de 20 polícias, estamos a falar de um dispositivo de caminhonetas para fazer várias viagens a levar as crianças de jardins infantil. Estamos a falar de mais de 25 estabelecimentos de ensino, privados e públicos, a trabalhar para aquilo. Portanto, estamos a falar de uma iniciativa que nós tiraríamos as crianças às 8h30 da escola e as crianças voltariam à escola 4 horas depois. Portanto, e este foi o problema. É que nós estamos a falar de, para fazer um cortejo, nós tínhamos de ter um espaço de tempo sem chuva de 4 horas. E depois é tudo muito bonito quando nós não temos a responsabilidade de tomar a decisão. Nós tínhamos ali a possibilidade, se chovesse, colocar as crianças dentro do parque de estacionamento, por exemplo, do Continente, ou dentro do centro comercial. Mas compreendem que não é fácil para as escolas esta possibilidade.
Porque as crianças estão mascaradas, as crianças estão todas juntas e há uma preocupação imensa nisto, e perder uma criança é extremamente fácil. E, portanto, tudo isto é muito complexo. Além de que, ao contrário do que foi feito também nas outras juntas, que eu tive o cuidado de conversar com os presidentes de junta, porque nesse dia à noite, no dia que nós anulámos o cortejo de Carnaval, houve a Assembleia Municipal e foi um tema de conversa entre presidentes de junta, nós estamos a falar que, além desta logística toda, a Junta de Rio Tinto oferece o lanche a estas crianças todas. Estávamos a falar que tínhamos uma logística onde tínhamos preparado 2.400 lanches, onde as crianças iam lanchar ao ar livre. Portanto, há aqui uma coisa completamente diferente do que é feito. Oh, Nuno, mas sobre o Dia Mundial da Criança. O ano passado houve uma iniciativa do Dia Mundial da Criança que este ano já nos foi solicitado o nosso apoio também, que foi o espetáculo que a PSP fez no estádio da cidade de Rio Tinto. Exatamente. Para perceberem, tudo isto que eu falei, o Dia Mundial da Criança é mais dispendioso por causa do transporte das crianças. Nós estamos a falar que para transportar 2.500 crianças ou 2.600 crianças, se vierem mais, nós estamos a falar de valores acima dos 5.000, 6.000 euros. Portanto, é completamente diferente. Uma freguesia que tem 4 escolas e que vão as 4 para a rua fora. Nós estamos a falar de situações nós estamos a falar só públicas, estamos a falar de 19 estabelecimentos. Não é propriamente a mesma coisa. Para passarmos a uma pergunta, porque o tempo urge, e para que o nosso transportador se sinta de alguma forma, como é que eu lhe vou dizer, esclarecido, o que o Nuno me quer dizer é que a Junta investe nas duas áreas. Junto ao ano passado, não é por investir no Carnaval que vai deixar de investir no Dia Mundial da Criança, nem vice-versa. Se me perguntar a mim pessoalmente, eu digo-lhe sinceramente que acho, está previsto fazermos isso, sentarmos as escolas todas, sentarmos as associações de pais e pensarmos seriamente no Carnaval. Eu acho que nós deveremos fazer isso. Porque, efetivamente, estamos a falar de muitos recursos e todos os anos, desde que ele é feito para cá, 7 anos, só falhou uma vez, que foi quando havia as obras do metro, ele não pode ser feito. Todos os anos há sempre uma espada em cima da cabeça, que é o tempo. Ou chove antes, ou chove depois, ou tem que acabar um bocadinho mais rápido porque chove. Mas acho seriamente que devemos pensá-lo. Mas, pela iniciativa, pela grandiosidade da iniciativa, onde as crianças se sentem todas muito motivadas e os professores e toda a gente quer partilhar isto, acho que podemos estar todos disponíveis para arriscar e continuamos efetivamente a arriscar, porque o Carnaval é bom no Brasil porque é verão, aqui é inverno, e este ano tivemos um Carnaval no final de fevereiro, podia ter sido mais cedo, e portanto isso é sempre um risco. Este ano, efetivamente, nós tivemos 6 semanas de chuva sem parar. Isso também assustou muitas pessoas e não havia as garantias naquela manhã de haver. E vou-lhe dizer uma coisa, fiquei foi até agora, posso lhe dizer que foi o pior manhã ou o pior dia desde que eu sou presidente de junta. Fiquei triste, fiquei desmotivado, fiquei muito decepcionado. E posso lhe dizer que agora, que já me passou, no dia a seguir, mais calmo, a pensar, acho que se tomou a decisão correta. Era muito arriscado trazer tanta criança para a rua. Tomou-se a decisão assertiva, não fomos em politiquices de querer sair com qualquer escola, porque eu podia ter saído com 2 ou 3 escolas e quem não viesse não veio, podíamos entrar por esse caminho, mas sinceramente acho que prevaleceu pelos professores que decidiram não sair e outros que ficaram na dúvida e houve aquela ponderação. E depois, no final, haver a coragem de dizer assim, ou saímos, estamos todos no mesmo barco, ou saímos todos, ou não sai ninguém, acho que prevaleceu o interesse das crianças, que foi o mais importante. Com certeza. Penso que está esclarecido. Um outro telespectador pergunta-nos, que diz exatamente assim, estamos em tempo de chuvas e vemos sempre nos mesmos locais as mesmas tampas levantadas. Não há solução para isso? Qual é, se é que há, e para quando? Isso é um problema grave e é um problema muito complexo. O problema das tampas é um problema de saneamento e de águas pluviais. As tampas que nós vemos levantadas são tampas de saneamento. Porquê? Porque existe ainda na freguesia e no concelho todo, e se calhar em quase todos, muitas casas que têm ligações ilegais de águas pluviais ao saneamento. Para as águas de Gondomar, haver chuva ou não haver chuva é irrelevante. O caudal do saneamento deveria ser o mesmo. Mas basta chover que se vê as tampas de saneamento todas a levantar. Aliás, vê-se a questão que há da ETAR, que quando há chuva, ela entra em bypass direto porque não aguenta o caudal da água. Portanto, isto aqui é muito complexo.
As Águas de Gondomar têm que fazer uma fiscalização das tubagens muito intensa, têm que notificar as pessoas e eventualmente obrigá-las a desligarem as ligações das águas pluviais ao saneamento, e a Câmara de Gondomar ainda tem, porque infelizmente em 20 anos pouco foi feito, a Câmara de Gondomar ainda tem muitos milhões para investir em águas pluviais, porque ainda temos muitas ruas que não têm águas pluviais. E portanto as pessoas ou ligam as tubagens ao saneamento, ou então água para a rua. Para estar a perceber, isto é um assunto da responsabilidade de quem? Não? Isto é um assunto partilhado. Assim, as Águas de Gondomar têm que fiscalizar as ligações ilegais das águas pluviais ao saneamento, e a Câmara também tem que criar condições para que as pessoas não liguem as águas pluviais ao saneamento e as liguem aos coletores de águas pluviais. Agora, se os coletores não existem, as pessoas ou ligam ao saneamento ou deitam água para a rua. Não há outra solução. Passamos a outra pergunta que diz assim: consta-se para aí que o Presidente da Junta de Freguesia de Rio Tinto pretende reaver o espaço cedido à Segurança Social junto ao Centro de Convívio. Para que efeito pretende o referido espaço? Não pretendo. Não pretendo. Aliás, eu fui contactado no mês passado pela Segurança Social, que tinha disponibilidade, ou tinha a vontade de encerrar aquele posto e ficar apenas, que Rio Tinto ficasse apenas coberto pelo balcão de Gondomar e pela loja de cidadão no Porto. Pronto, a Junta de Rio Tinto manifestou a sua oposição. Considero que aquele espaço que está cedido há mais de 20 anos à Segurança Social, em que a Segurança Social nunca gastou um cêntimo lá em fazer obras, nunca pagou um cêntimo de renda, não tem as condições que deve ter para um posto que tem 270 atendimentos diários, mas acho que Rio Tinto não pode, de forma alguma, ficar sem um posto da Segurança Social. Então isto não passa do mero boato? Isso foi... A Segurança Social contactou a Junta com a vontade para sondar a Junta, vamos assim dizer, relativamente ao fecho daquele posto. Não tinha nada a ver com o espaço, não tinha nada a ver com questões urbanísticas de o edifício é bom ou mau. É o que eu digo, mas o que diz o nosso telespectador taxativamente é que a Junta tenta reaver o imóvel. É um boato, não passa disso. Não passa absolutamente disso. Nem tenho nada, nem havia nenhum projeto para aquilo. Com certeza. Também fala que o mercado de Rio Tinto, todos nós sabemos, foi, na altura que foi demolido, foi falado que iria ser construído um fórum cultural. Há algum desenvolvimento? Havia algum fundo de verdade nisto? O facto é que tantos anos depois nós que é que vemos que Rio Tinto deixou de ter mercado, bom ou mau, deixou de o ter naquele sítio, não é? Passou para o outro lado, e vemos aquilo a monte. Pois, infelizmente. Aliás, eu disse isso muito claro, né? Eu lembro-me, na apresentação da minha candidatura, eu fui muito claro sobre isso. Eu disse-me que me oporia a qualquer construção naquele espaço que eu, no final do dia, não pudesse desmontá-la. Portanto, está perfeitamente visto que serei contra qualquer construção, seja o Fórum Cultural, seja as 4 torres que haviam lá. Torres, para mim, não precisa de Rio Tinto mais nenhuma, porque o Rio Tinto tem muitas casas fechadas, portanto, construção mais não precisa. Fórum Cultural precisa, sim senhor, urgentemente, já devia estar construído. O que eu acho é que ele não deve ser no centro da cidade, porque iria ainda mais afunilar aquele centro da cidade. Portanto, nós ainda temos algumas zonas da cidade com terrenos onde se pode construir e ele não precisa de ficar ali perto. Aliás, durante o percurso da linha do metro, existem, paralelamente à linha do metro, e junto de estações, terrenos onde pode ser construído o fórum, sem ser ali. Porque se nós imaginarmos ali um pavilhão que não seja um pavilhão multiusos, mas seja uma coisa mais pequena, naquele espaço, aquele centro fica completamente fechado, não dá para mais nada. Portanto, eu não estou a ver, por muito mais bonito que fosse um fórum, a ser construído naquele sítio. Acho que aquele sítio se pode tornar, com um investimento bem pensado, acho que aquele sítio se pode tornar num espaço polivalente. Um espaço onde pode, por exemplo, levar num dos cantos o tal espaço, onde haja uma parte urbanística de ambiente bem montada, que dê dignidade à Ribeira da Castanheira, e depois ali um sítio onde se possa montar o que nós quisermos, onde Rio Tinto possa fazer o sambiente, possa fazer uma festa de cerveja, possa fazer o que quiser, um espaço que seja montável e desmontável, acessível, com saneamento, com águas, com eletricidade, com iluminação. É essa a ideia do Presidente Nuno Fonseca? Eu acho que no mínimo isto seria o mais adequado, no mínimo. Falou-se aqui a semana passada
vamos lhe chamar entre coimas, o proprietário do espaço do Centro Cultural Amaro Rodrigues, o Sr. Presidente Marco Martins, que disse estar a estudar diversas soluções para aquele espaço, não é? Foi sugerido aqui a ele, através de uma professora daqui da localidade, que faria muita falta aqui um polo da Biblioteca Municipal, por exemplo. O que é que o Presidente da Junta de Freguesia gostava de ver implantado no Centro Cultural Amaro? Olha, eu gostava de ver, principalmente, gostava de ver o centro aberto. Isso começámos por aí. Mas tinha que ter uma valência a funcionar. Eu, no mínimo, gostava de ver aquilo aberto à população com qualquer coisa, fechado, um equipamento daqueles fechado, onde eu preciso de uma sala de espetáculos e não a tenho ali uma muito pequenina, mas é melhor do que nada. Agora, há imensas, eu acho que se houver vontade de abrir aquilo, e ao abrir aquilo nós estamos sempre a falar de que é preciso recursos humanos para aquilo, manter aquilo aberto, é preciso algum investimento naquilo, aquilo tem lá umas infiltrações, é preciso resolver isso. Se houver essa vontade, não faltarão ocupantes e possibilidades de ocupação por aquilo. Aliás, se quiser brincar um bocadinho, essa telespectadora diz que falta um polo da Biblioteca Municipal, eu acho excelente, e até podíamos juntar o útil ao agradável. Eu acho, por exemplo, que falta uma universidade sénior em Rio Tinto. Por exemplo. Há que recordar que foi um presidente de junta que em Gondomar encabeçou uma universidade sénior que, segundo consta, tem tido o maior dos sucessos. E eu já tive a oportunidade de ter várias conversas com o Presidente da Junta de São Cosme relativamente a isso, e acho que Rio Tinto também precisa de uma. Aliás, já tive a oportunidade de visitar, de saber, de falar, de ler o regulamento da universidade, de me informar o máximo possível sobre essa possibilidade, e acho que Rio Tinto, e se não houver outros espaços... Era um projeto bonito para trazer para Rio Tinto. Sim, acho que Rio Tinto, aliás, muitos dos utentes da Universidade Sénior de Gondomar são moradores de Rio Tinto. Portanto, clientela, vamos chamar assim, não faltaria. Não faltaria, absolutamente. Este telespectador também nos faz aqui uma pergunta que eu confesso que não estou a par, vou fazer-lhe à vontade, e diz a pergunta exatamente assim: consta-se que quer expulsar a Associação de Imigrantes de Leste das instalações que lhe foram cedidas anteriormente pela Junta de Freguesia. Qual o motivo para essa expulsão? Não conheço essa expulsão. Posso dizer que sou Presidente de Junta há 4 meses e a única conversa que tive com a associação que está por baixo da sede é a Associação de Amizade, é o olá, boa tarde, a simpatia, a cordialidade do cumprimento, e não houve sequer uma conversa com essa associação. Houve no mandato anterior a disponibilidade da Junta ceder um outro espaço à associação. Precisava de obras, a associação, depois que eu saiba, não tinha condições de fazer as obras, e a Junta não teve o cuidado de não os expulsar, como o telespectador diz, e portanto não vamos desalojar ninguém e passar por umas casas onde não têm condições. Portanto, a associação continua aí, e acho que a garantia, e tenho a certeza que a direção da associação não tem nenhuma dúvida sobre o que eu estou a dizer, para a rua eles não irão. Pode estar descansado quanto aos imóveis, quer da Segurança Social, quer da Associação. Está descansada, a Junta não tem nenhum interesse nem num nem no outro, pelo menos em tirar ninguém de um espaço para os pôr na rua. Não tenho, por exemplo, eu acho, a questão são duas coisas completamente distintas. Os equipamentos da Junta servem para o apoio à população, sejam associações, não seja. Nós temos outras associações em edifícios da Junta, a Associação da Amizade não é única, e portanto esses edifícios servem para isso, senão a Junta não precisava de ter vários equipamentos. Portanto, a Associação da Amizade faz um trabalho de integração extremamente importante, que é reconhecido, e têm tido uma capacidade muito, muito interessante e muito louvável de se empenharem e de se inserirem na sociedade, principalmente a sociedade de Rio Tinto. E isso é-lhes reconhecido. Relativamente à Segurança Social, a Segurança Social tem muito mais dinheiro do que a Junta, e portanto eu acho deplorável que estejam nas condições onde estão. Portanto, acho que aquele edifício não tem condições para que a Segurança Social lá esteja com o nível de atendimento que tem. Portanto, acho que a Segurança Social deveria ter um outro espaço. Obviamente, se depois se devolver o espaço à Junta, ou uma associação ou outra entidade qualquer, aquilo servirá certamente para ceder a alguém. Agora,
como Presidente de Junta, de forma alguma posso ser a favor que deixe de haver segurança social em Rio Tinto. Será a mesma coisa que me perguntar se eu era a favor que as finanças em Rio Tinto fechassem. Obviamente que não. Portanto, isso foi o que eu disse ao diretor de balcões da Segurança Social. Se me quiser que eu o ajude a encontrar um espaço condigno para a Segurança Social localmente, mudar as instalações e oferecer as condições de trabalho e de serviço que os riotintenses merecem e os trabalhadores da Segurança Social, estou perfeitamente disponível. Se quer que eu, como se costuma dizer, o benza no facto de ir embora para Rio Tinto, não. E estarei contra, irei formalmente apresentar a minha contestação. Portanto, neste momento, eu considerei aquilo como apenas uma mera sondagem. Com certeza. Sr. Presidente, já excedemos em horário do nosso tempo e só porque eu, por uma questão de cortesia e de igualdade, tenho que lhe fazer esta última pergunta. Diz a nossa telespectadora Ana Santos que numa das saídas das cooperativas Mãos à Obra existe uma bolsa em que é frequentada por toxicodependentes. Ela pergunta se essa é a área, se essa bolsa, se é que o Sr. Presidente tem ideia de que é que estamos a falar. Se é da Junta? Não, da Junta não é. Não temos esse tipo de... O que é que aconselha que esta telespectadora faça então, Sr. Presidente? Eu vou lá ver qual é o equipamento, qual é o terreno. Aliás, eu até propunha que a telespectadora até nos mandasse um e-mailzinho para a Junta ou uma comunicação a dizer exatamente qual é o terreno para passarmos lá e para verificarmos a situação. E, eventualmente, se houver uma questão ali de segurança e uma questão de, vamos dizer assim, de alguma marginalidade, nós próprios iremos solicitar à polícia que os seus bons ofícios junto daquela área que passe por lá e verifique o que é que se passa. Porque, com certeza. Se é um terreno privado... Penso ser exatamente isso que a Sra. Telespectadora pretende. O que é que eu lhe pedia para fecharmos esta nossa agradável conversa? Uma mensagem aqui para os riotintenses, para o seu novo cliente. Pois, eu não vejo... Lá está, se voltarmos àquela primeira pergunta, não é? Os riotintenses não são meus clientes. Não. Eu estava a brincar com a terminologia do freguês e da freguesia, não é? Tenho uma freguesia, sou seu freguês. O freguês é um cliente. Exatamente. Eu acho que é importante nós todos, em conjunto, percebermos que o objetivo de alguém... E eu acho que eu falo transversalmente por toda a gente. Eu acho que o objetivo de alguém que está numa freguesia, numa junta como nós, é fazer o máximo possível com muito poucos recursos. Porque nós, de facto, é uma vergonha os recursos que nós temos acesso. E as juntas acreditem nisto, as juntas fazem milagres, fazem imenso com muito pouco. Porque estamos ali a gerir o pormenorzinho. E, portanto, o objetivo é nós trabalharmos, melhorarmos. E, portanto, eu proponho e peço a todos que participem connosco, que nos comuniquem, que telefonem, que mandem e-mails, que digam, olha, isto está assim, a rua tal tem este problema, aqui passa-se isto, porque é impossível nós abrangermos a freguesia toda, é impossível, nós passeamos de carro diariamente, várias vezes, para tentar detectar os problemas que há, mas nada melhor do que a análise do morador ali da rua, não é? Eu conheço perfeitamente os buracos da minha rua e portanto, é importante ver a Junta como um parceiro. Uma comunicação fluida entre e há uma garantia, e há uma garantia de que todas as reclamações da Junta, todas as reclamações que nós recebemos lá, os fregueses, usando essa terminologia, recebem o feedback daquela reclamação. É reparada, o freguês recebe a informação do que foi reparado, faz o feedback, muitos deles a dizer sim senhora está bem ou ainda não ficou bem, ou então isso não é da nossa competência. Nunca encaminhamos ninguém para... Você sabe que nós agora temos um problema, há imensas reclamações da rede ambiente, mas nós nunca dizemos, nós dizemos às pessoas, isso é da rede ambiente, mas nós vamos reclamar perante a rede ambiente. Isso é competência da Câmara, mas nós vamos falar com a Câmara. Não sacode a água do não, porque isso não é correto, isso não é... o importante é que esteja tudo bem. Eu seria um Presidente de Junta extremamente feliz se a Câmara fosse perfeita, se as águas de Gondomar fossem perfeitas, se a rede ambiente fosse perfeito, se tudo que se passa na Junta fosse perfeito, nós teríamos ritmo perfeito e isso não é possível, não é? Portanto, quanto mais nós nos ajudarmos uns aos outros, melhor ainda. Portanto, todas as reclamações da Junta são muito bem-vindas. Aconteceu isto, a papeleira tão boa, o contentor do lixo está assim, tudo. Façam-nos chegar que nós temos lá pessoas que respondem diariamente a isso. Sr. Presidente, uma vez mais, muito obrigado por esta nossa conversa. Espero e acredito que o riotintense tenha ficado a conhecer um pouco melhor. Muito obrigada e um bom trabalho. Muito obrigado pela oportunidade.
Quanto a si, caro telespectador, não se esqueça, estaremos cá na próxima semana. Continuaremos cá com o Nuno, desta vez não um Fonseca, mas um Coelho, o Presidente da Junta de Freguesia de Baguinho do Monte, vai estar cá no próximo Norte à Sexta. Também pode utilizar da mesma forma para fazer as perguntas ao seu Presidente as redes sociais, através do Facebook, por exemplo, ou então através do e-mail norteasexta@gmail.com. Até à semana, então.